engraçado como a Bíblia influencia e influenciou o pensamento secular na história. Isso é tão fato que você percebe ditos populares que têm um fundamento bíblico. Alguém ouviu aquilo na Bíblia, falou de um jeito diferente, o povo multiplica aquela ideia. Você percebe em todas as outras religiões, em todos os outros pensamentos espirituais, trechos ou ideias bíblicas faladas ou ditas de uma forma diferente, mas que foram extraídas da Bíblia Sagrada e que de alguma maneira trouxeram impacto sobre a vida daquele líder, daquele pensador. De muitas formas, o mundo conhece pelo menos os princípios espirituais. E entre todos eles, o mais absorvido pelos homens é o da ação e reação, é o da semeadura e colheita. Eles dizem isso diferente, eles vão te dizer plantou, colheu, não é assim? Nessa terra você fez, aqui mesmo você paga, não é mais ou menos isso? As pessoas têm ideia do que é a ação certa ou errada e o resultado dessa ação. Por toda a Bíblia nós comprovamos a seriedade e a veracidade dos alertas de Deus em relação às trágicas consequências do pecado e de escolhas que contradizem os seus princípios ou a sua palavra. Quem crê diz amém. Então diz oi para o seu vizinho e diz assim, olhando nos olhos dele, com unção profética, com autoridade, em alta voz, decreta, diga assim, pecado traz consequências, não se engane. Puxa, se pecado traz consequência, por que há pessoas que conseguem ficar em pecado, sabendo que vai haver consequência para aquilo? Há algumas respostas. Há pessoas que se sentem verdadeiramente escravizadas, elas até querem mudar, mas não conseguem mudar, elas são atraídas para aquilo que elas sabem que vai trazer uma consequência terrível, nefasta, mas elas simplesmente não conseguem conter aquele impulso. Por outro lado, há pessoas que se animam ao perceber que a consequência do pecado nem sempre é imediata. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas você trabalha um dia e já ganha salário? Não, você vai trabalhar um mês inteiro e aquele salário vem lá na frente, não é isso? Salário de pecado é morte, consequência de pecado é destruição. Agora, puxa, pequei, caí, errei, eu achei que alguma coisa terrível ia acontecer, que o diabo ia aparecer na minha frente, me acusando, eu achei que eu ia ser acordado por espíritos me atormentando, eu achei que naquele dia mesmo eu ia perder o emprego, alguém ia revelar o meu pecado, eu ia perder meu ministério, mas nada disso aconteceu. E isso traz coragem para que essa pessoa peque uma segunda vez, peque uma terceira vez, peque uma quarta vez, peque uma quinta vez. Ah, mas por quê? Que Deus não traz logo o juízo e não resolve aquela história, permite que essa consequência venha rápido, porque na verdade Deus vai dando oportunidades de arrependimento, de conserto. Ele é um Deus misericordioso, tardio em irar-se, mas é um erro achar que porque não aconteceu nada imediatamente após a sua escolha pecaminosa, o pecado não tem consequências sérias e de desastre, de tragédia e de destruição. É mais ou menos, não sei quem aqui já teve essa experiência, tenho certeza que alguns, quem não teve conhece alguém que teve, e quem não teve conhece alguém que teve. E se você não conhece alguém que conhece alguém que teve, finge que você não escutou isso. Você deve saber de alguém que um dia tomou um ácido. Aí ele tomou aquele ácido e pensou consigo, isso não fez efeito.
não esperou o tempo que precisava e achou que não tinha feito efeito. Aí ele vai e toma outro ácido. Aí como ainda não deu efeito, ele vai e toma o terceiro ácido. Aí, quando a consequência daquilo vem, Claudinho, o que acontece? Ele vai e não volta mais. Ficou louco. Veio de uma vez só. Veio com força total. Veio para matar. Veio para destruir. Veio para deixar louco. Diga para o seu vizinho, com pecado é igual. Ele peca, ele peca, ele peca, ele peca, ele peca, até que vem o efeito. Desde Adão, passando por Caim, o povo em Noé, Jacó, o enganador, aquele que errou, pecou e colheu daquilo que plantou, porque ele enganou o irmão, foi enganado pelo tio, trabalhou 14 anos pela pessoa amada, trabalhou 7 para casar com a irmã que amava, casou com a irmã errada, foi ludibriado para depois trabalhar mais 7, colheu o que plantou. Os incrédulos no deserto, aqueles que não tiveram fé, o povo com Moisés que escolheu a idolatria, todos eles tiveram consequências sérias. O rei Saul, vocês conhecem a história, conhecem o seu fim, sabem o que foi a consequência da desobediência. O próprio rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, errou, falhou, faltou, Deus perdoou, mas houve consequências daquele pecado, ele teve que sofrê-las, ele teve que administrá-las. Certa vez, em função de ter feito um censo sem a permissão de Deus, ele teve que escolher entre 3 castigos. Deus perdoa, mas a consequência é inevitável. Depois, Salomão viveu o mesmo, e após Salomão o reino é dividido. Quando o reino de Israel é dividido, na verdade os reis são classificados em toda a história na Bíblia, por homens que fizeram o que era reto diante de Deus, e homens que fizeram o que era mal perante ao Senhor. Todos eles tiveram que colher das suas boas ações, ou de sofrer em função dos seus erros. Pelo pecado desses reis, geralmente, ou normalmente, o povo vivia o que nunca antes tinha sonhado em viver, no sentido negativo. Aquilo que nos seus piores pesadelos não acontecia, se transformava em sua realidade. Quando os reis pecavam, quando o povo pecava, aquilo que eles tinham medo, aquilo que eles temiam, lhes alcançava. O sonho e a vida daqueles reis que escolheram errar eram destruídos. As consequências dos seus erros destruíam não só o seu presente, mas também todo o seu futuro. Mas Deus tem promessas para a minha vida poderosas. Quantos profetas já foram levantados de forma sobrenatural, quase que levitaram, me apontaram em meio à multidão para dizer o que Deus tinha comigo nessa terra. E você pode, com as suas escolhas, rasgar todas essas sentenças proféticas a teu respeito. Você pode pôr tudo por água abaixo, se a tua conduta não for coerente com a tua chamada. Abra comigo em 2 Reis. Capítulo 24. Posso? Verso 18. Diz o texto: Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém.
O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Até aí. Fica com a sua Bíblia aberta no capítulo 25. Zedequias, aos 21 anos de idade, cheio de energia, com um mundo de realizações pela frente, cheio de possibilidades diante de si, escolhe fazer o que o Senhor reprova. Ele acaba trazendo para si e para o seu povo ira. E aí Deus permite que Jerusalém e Judá sofram as consequências das atitudes de seu líder. Segundo Reis 25, 1-7, diz assim: Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros próximos ao jardim do rei. Embora os babilônios estivessem em torno da cidade, fugiram na direção de Arabá. Mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram os seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Até aí. As consequências dos atos de Zedequias são para nós um exemplo vivo. Um rei chamado por Deus, ungido por Deus, capacitado por Deus. Deus tinha o desejo de abençoá-lo, de engrandecê-lo, de protegê-lo, de guardá-lo, de ajudá-lo. Deus o levantou para isso, para que ele fosse um embaixador seu, para que as decisões de Deus e as decisões dos céus fossem as decisões desse rei na terra, para que ele pudesse ser o implantador da cultura dos céus, como foi, por exemplo, Davi. Esse era o projeto de Deus para esse rei Zedequias. Só que, em função de vida divorciada da palavra, nós vemos uma circunstância sendo usada por Deus para que ele e o povo vivessem as consequências e colhessem daquilo que haviam plantado. Nabucodonosor, rei da Babilônia, isso aconteceu em 587 a.C., sitia Jerusalém por 18 meses. Isso significa dizer que ninguém entrava, que ninguém saía. O povo em pouco tempo acaba ficando sem comida. A cidade acaba sendo arrombada. Os homens de guerra que deviam proteger o rei de Zedequias acabam fugindo entre os muros. Eles fogem pelas campinas, mas não são capturados. No entanto, o rei é capturado, o seu exército o abandona, e a sentença desse homem, diga para o seu vizinho: se ele pudesse voltar atrás, ele teria feito tudo diferente. Diz isso para o seu vizinho. Quantas vezes você já teve esse sentimento? Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito tudo diferente. Se eu quero andar na excelência do Espírito Santo, eu tenho que viver de tal modo
que lá na frente eu não preciso dizer, eu queria voltar atrás para fazer diferente. Que lá na frente eu possa dizer, eu faria exatamente igualzinho do jeito que fiz. Vi os filhos morrendo, que pode ser mais doloroso, mais triste para um pai do que ver os seus filhos morrendo. Ele tem os olhos vazados, ele perde a sua visão, ele é preso, ele é levado como cativo à Babilônia. Depois de um tempo, os babilônicos voltam a Jerusalém para completar aquilo que haviam começado. E aí eles queimam a casa do Senhor, eles queimam todas as casas de Jerusalém, eles queimam todos os edifícios importantes, eles destroem inclusive os muros da cidade, e eles levam o restante do povo que ali havia ficado cativo. Eles entram no templo, eles levam todo o bronze do templo, e entenda que para que isso pudesse acontecer, eles tinham que cortar e destruir todas as colunas do templo, o templo literalmente veio abaixo. Eles levaram todos os utensílios de ouro e de prata, tudo que Salomão, aquela obra linda que você vê Salomão fazendo para a glória de Deus, aquele mesmo templo, onde a glória de Deus um dia desceu de tal forma que os homens não podiam ficar de pé naquele lugar, aquele mesmo templo destruído, algo de valor incalculável, financeiramente, culturalmente, historicamente, foi tomado daquele povo. E ainda, eles levam cativos o sumo sacerdote e o segundo sacerdote. Entenda como desfazer toda a chance que o povo que ainda ficou naquele lugar tinha de obter apoio espiritual. Então eles desfazem a cobertura e o apoio espiritual. Eles levam um oficial comandante embora. Entenda, desfazer toda a esperança de um novo exército. Se eles levam o único que tem capacidade para formar, treinar e preparar um novo exército, não há novo exército. Eles ainda levam 5 conselheiros do rei e o escrivão do exército. Então eles desfazem, eles destroem todas as chances que aquele remanescente em Jerusalém tinha de apoio político, administrativo. Com isso não tinha como, nem por onde haver uma reconstrução. Era uma assolação, era uma destruição, era quase que sumir com Jerusalém do mapa. Essa foi a intenção de Nabucodonosor. Por mais que eu procure, eu acho difícil encontrar ou imaginar um retrato pior de desgraça. Acho que a única palavra que combina com a situação é devastação. É difícil imaginar algo mais terrível acontecendo como consequência causada por pecado. Então olhe bem para o seu vizinho e diga para ele, eu vou falar sério com você agora. Faz cara de sério, franze a sobrancelha e profetiza para ele, diga assim: escolhas erradas podem devastar áreas da sua vida. Cuidado! Puxa, pastor, tudo bem, o retrato é estranho, é feio, é sombrio, é pesado, não vou ousar dizer, a minha situação se assemelha a essa, mas vou te afirmar, as consequências das minhas escolhas não têm sido fáceis. O que eu tenho visto acontecer em algumas áreas da minha vida me fazem me identificar um pouco com esse rei, com essa história. Escolhas erradas nos levam a condições semelhantes a essas. Por que então que nós erramos? Por que então que mesmo sabendo que haverá um efeito que nos será contrário, nós erramos?
São coisas que começaram lá em Adão e Eva. Se você olha para Adão e Eva, você olha para um casal que tinha como ninguém as chances de ser um casal perfeito. A começar pelo fato de Adão não ter sogra. Eva nunca ia poder ter ciúmes das amigas. Ela não precisava dizer, você está olhando para ela por quê? Para quem? Para a árvore. Só tinha ela. Eva não podia dizer, vou para a casa da mamãe. A mãe dela não existia. Nem podia dizer para Adão, vai para a casa da sua mãe. Também não dava. Tinham tudo para ser um casal feliz. Não dava nem para ela falar, se eu tivesse casado com outro, isso não ia acontecer. Não dava, não tinha outro. E como é que eles erraram? Como é que eles pecaram? A consequência vocês sabem qual foi? Puxa, pastor, eu não fui o homem mais leal, não cuidei da minha mulher como eu devia, e hoje eu estou aqui tentando a restauração, mas está difícil. Eu imagino. Outro dia, o irmão daqui da igreja que é síndico, falou que um homem bateu no apartamento dele para dizer o seguinte, ô síndico, não dá para você pedir para a mulher dos 53 parar de gritar com o marido dela? E o síndico perguntou, e quem que é o marido dela? E respondeu, sou eu. Tem hora que é isso, você não sabe para onde correr, fica estranho. Outro irmão chegou e falou, pastor, vou fazer bodas de prata agora, vou levar minha mulher para o Japão. Olha que maravilha, meu irmão, para o Japão, e para onde é que você vai? O que você vai fazer na bodas de ouro? Na bodas de ouro eu volto para buscá-la. Fica horrível viver, fica difícil demais, é devastação, é consequência, é salário de pecado. Mas e aí? Qual há de ser a tua posição nessa hora? Será que em função das minhas escolhas equivocadas, talvez em momentos que eu não tinha a informação que eu tenho hoje, não tinha a condição que eu tenho hoje, não tinha a experiência e a maturidade que eu tenho hoje, quer dizer então que em função de tudo aquilo que eu fiz de errado, eu tenho que sentar e olhar a minha vida ser destruída, eu tenho que acompanhar de camarote cada área da minha vida assolada? A minha atitude é essa, é a passividade absoluta. Tem horas que a gente não tem como reagir, o susto é tão grande que você perde o poder de reação. Vai chegar uma hora que você vai ter que se posicionar de novo, porque se você jogar a toalha, ninguém vai lutar por você. Diga para o seu vizinho, se você jogar a toalha, ninguém vai comprar sua briga, nem Deus. Ah, o quê? Até Deus me abandona? Se você desiste de crer, se você desiste de perseverar, nem Deus pode te ajudar, porque tudo que Deus faz é em resposta às suas ações na terra. Se você entrega o jogo, se você se decepciona, se desanima e desiste, não há quem mude a tua condição. Eu não preciso simplesmente olhar para a minha vida pegando fogo e acompanhar aquilo, crendo e me convencendo de que aquilo é consequência de pecado, porque o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz do Calvário para me purificar e me justificar de todo pecado e de toda injustiça, e não há decisão errada no passado que não possa ser remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Vai chegar uma hora que você vai precisar reagir, não tem opção. A aeromoça resolve atender uma chamada insistente de um homem bem vestido. Quando ela chega, ele começa a argumentar, mais murmurado que argumentar, ele diz, eu viajo nessa companhia há anos, todos os dias, e sento nesse mesmo lugar.
eu não consigo ver o filme, eu não consigo dormir, eu não consigo abrir a janela, eu quero providências. E a aeromoça vira para ele e diz: comandante, para de reclamar, o voo vai sair daqui a pouco, a gente precisa sair, senão a gente se atrasa. Ele é o comandante, adianta reclamar? Se ele não se recobrar a consciência, não botar o avião para andar, tem solução? Diga para o seu vizinho: eu não sou marinheiro, eu sou capitão. Bate continência agora. Você é comandante? Você comanda, você é capitão, você não é marinheiro? Se você não tomar o leme e não fazer o barco andar, o barco não anda. Não dá para ficar chorando as pitangas o resto da vida, diga amém. Então repete para o seu vizinho: eu não sou marinheiro, eu sou capitão. Atenção para o versículo 12 do capítulo 25. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país para trabalharem nas vinhas e nos campos. O comandante da Babilônia resolveu deixar para trás os mais pobres da terra, e esses ficaram para plantar alguns vinhedos, outros se transformaram em lavradores, simplesmente para aquilo não virar mato. Eles foram trabalhar o campo, eles foram trabalhar as vinhas, só para que a terra não fosse coberta pelas ervas daninhas. Sabe o que isso significava para aquele povo? Um restinho de fé. Para onde eu olho, eu vejo desgraça, destruição, o templo queimado, casas queimadas, o muro destruído, as cinzas, amonturos, a lixo, a miséria. Estamos desamparados, mas ali é uma plantaçãozinha, não é lá grande coisa, mas há vinha ali. Ali há lavradores, dali vai sair algum fruto, um restinho de vida, um restinho de fé, um restinho de matéria-prima para Deus, um restinho da lembrança daquilo que eles já haviam sido. Era como se o povo olhasse para aquela lavoura, para aquela plantação e dissesse: opa, nós temos dignidade, nós temos uma história, nós temos raiz, nós temos um Deus, nós sabemos de onde somos, nós temos uma identidade, uma lavourazinha, um sinalzinho, um ponto de apoio que Deus deixou para aquele povo. E por mais que você olhe ao redor e encontre cinzas, por mais que os teus motivos todos te façam derramar lágrimas, por mais que o cenário seja de devastação, e que a tua atitude seja de desânimo, um pontinho de apoio Deus deixou para você, uma lavourazinha Deus deixou para ti. E aquela lavoura simbolizava para aquele povo o que uma foto pode representar para você. Uma foto de quem você já foi, uma imagem daquilo que você já viveu, daquilo que você já teve com Deus, daquilo que Deus já fez por você. Algo que você olhe e diga: eu já fui feliz, eu já fui abençoado, eu já fui consagrado, eu já fui separado. Um sinalzinho que Deus te deixa, uma pessoa que você evangelizou e que hoje está na igreja, está bem, está firme com Deus, está sendo bênção. Um sinalzinho que Deus te dá para você se apoiar, para você se agarrar naquele e falar: eu não vou me entregar, eu não vou desistir. Qualquer coisa que te seja motivo para querer dar a volta por cima, para querer reagir,
para querer voltar à vida, para querer ser feliz outra vez. $140 depois, repita, 140. Diz para ele: você acha que está esperando no Senhor? 140 anos depois, tempo depois, nada como o tempo. Repete para ele: o mundo é redondinho, nada como um dia depois do outro. O tempo passou. Abra comigo em Neemias 1. Verso de 1 a 3. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, verso 4, verso 5, então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Neemias foi um homem colocado estrategicamente por Deus ao lado do rei, que podia com uma palavra dar as condições para que aquela cidade fosse restaurada e reconstruída. Neemias tinha condições de mudar o quadro. Ele estava sempre diante do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia, que dominou Babilônia anteriormente. Isso significa para nós algo que em momentos de luta, que em momentos de tristeza, que em momentos de desânimo, foge ou se esconde de nós. Nós, assim como Neemias, temos as mesmas condições de reverter toda e qualquer situação que nos seja contrária, porque nós estamos próximos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que com uma palavra muda a nossa sorte e nos dá toda a condição para vermos a nossa história trilhando um rumo diferente. Em Cristo, comprados pelo sangue de Jesus, nós podemos nele e através do poder que há nele mudar a nossa condição. O que vemos aqui é que no verso 4, Neemias escolhe jejuar e orar. Eu conheço gente que no meio da batalha, da guerra, da destruição, os muros estão pegando fogo, a casa está queimando, o muro está caindo, e a atitude desses é diferente da de Neemias. Em vez de parar tudo para buscar a Deus, para orar e para jejuar, eles continuam vivendo como se nada tivesse acontecido, como que se ignorando as consequências do pecado, elas viessem a ser minimizadas. Vivem como se aquilo não fosse a sua realidade, como se aquilo não pudesse ser mudado. Nada que eu faça vai mudar mesmo, então deixa eu fingir que isso não acontece. Nenhuma decisão pode ser mais tola. Em momentos de luta, de perdas, de prejuízos, de dificuldade, não há motivos para comemoração, não há motivos para festa. É hora de transformar a alegria e o sorriso em choro, em pranto. É hora de rasgar as vestes, é hora de se humilhar na presença de Deus.
Neemias poderia continuar banqueteando, mas ele se abstém, ele entra em jejum, ele vai orar, ele dá valor àquilo que é espiritual, ele entende que a saída estava no mundo espiritual, nas regiões celestiais, na presença de Deus. Diga em voz alta: tudo que Deus faz é em resposta às orações. No verso 5 nós lemos que ele lembrou-se da aliança. Fiel à aliança tu és, misericordioso tu és. Ele se lembrou da aliança. Tem hora que o que nós precisamos fazer é se prostrar na presença do Pai, para dizer o mesmo: Pai, nós temos uma aliança, eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu fui chamado, o Senhor tem o meu nome e a minha história escrita nas tuas mãos, o Senhor é um Deus de misericórdia, de graça. Por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha falhado, hoje, Pai, eu me posiciono diante de Ti, para que haja uma mudança. Ele reconhece que só Deus podia mudar aquela cena. No verso 6 e 7 nós lemos: então o rei estendo, verso 6, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que eu faço dia e de noite. Eu confesso os pecados, preste atenção a isso, eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Amados, olha que coisa incrível, olha a humildade de um agente de transformação. Ele não tinha nada a ver com o rei Zedequias, ele era um homem consagrado a Deus, ele não estava em pecado, mas ele se identifica com os pecados cometidos pelo povo, cometidos pelos seus antepassados. Você pode estar dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu, foram escolhas dos meus pais, foram escolhas de outros, foi um macro ambiente, eu não tive chance. A economia mudou, tudo mudou, ela resolveu, não partiu de mim, não é minha responsabilidade, talvez. E aí você não será responsabilizado pela destruição, mas será responsabilizado pela falta de reconstrução. Te peço perdão, Pai, os pecados deles são os meus pecados. Se eles falharam, eu me identifico com essas falhas, porque eu sei que essa atitude deu espaço, deu vazão para esse tipo de coisa acontecer na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, no nosso ministério, na nossa cidade, no nosso reino. Ele cita a palavra, verso 8 e 10, e também uma carta para Asaf. Estou lendo o verso 10 de capítulo 2, volto para o capítulo 1. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze hoje com que esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência desse homem. Olha essa oração, ele cita a promessa. Deus, o Senhor livrou o povo do Egito lá atrás, não foi para nós terminarmos assim. Senhor, o Senhor mandou Jesus para a cruz, para purificar os meus pecados. O Senhor me buscou no lodo, o Senhor me buscou na lama, o Senhor me tirou da garganta do inferno. Não foi para eu terminar desse jeito, não foi para nós começarmos bem e terminarmos mal. Não é essa a nossa história, não é esse o seu desejo. Nós somos o teu povo, lembra-te da tua promessa. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus não tem um compromisso com você, Deus tem um compromisso com a palavra que saiu da boca dele. Se ele disse algo ao teu respeito, e você se apega a essa palavra, Deus faz, porque não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se você ora a palavra, se você se apega à palavra, se você declara a palavra, se você faz uma oração que traz lembrança e traz memória às promessas de Deus, haverá resposta. Neemias fez o seu pedido ao rei, abriu-se uma porta para a restauração, ele se preparou para voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros,
ele pede com fé, ele confia em Deus, e Deus o guia por toda a empreitada. Deus é com Neemias em cada detalhe, em cada fase. Quando Deus está contigo, quando a boa mão de Deus está sobre a tua vida, quando você está revestido do Espírito Santo de Deus, o trabalho é diferente, é menos esforço e mais resultado, é mais inspiração e menos transpiração. Quando Deus abre as portas, já não depende de você, independente da tua vontade de ver aquela porta aberta, ela já se abriu, entra, porque você pediu para ela abrir. Não há tanto esforço, é mais resultado do que esforço. As portas se abriram, Deus foi com ele, mas se você ler o livro de Neemias, você vai perceber que essa restauração não foi fácil, não foi tão simples quanto poderia parecer. Para construir, são meses, são anos, são décadas. Para destruir, foi um soldado tacar fogo e em um dia. Para construir, demora, é difícil, é tijolinho em cima de tijolinho. Para destruir, uma lambada só, uma lambada, e bota o teu muro para o chão. Agora, se construir é difícil, imagina reconstruir. Agora diz para o seu vizinho: Deus é especialista em reconstrução. Neemias enfrentou a oposição. Os seus vizinhos, as cidades vizinhas. Jerusalém era um centro comercial próspero. Se ela fosse reconstruída, haveria um baque na economia das cidades vizinhas. Então eles se opuseram àquilo. Opa, não pode ser, não podemos deixar, como é que vão reconstruir? Ele enfrentou desunião interna, porque até muitos dos seus não lhe deram crédito. Ele enfrentou falsas acusações e toda a sorte de levante possível. Houve fases da reconstrução que eles trabalhavam com uma mão com a pá, a outra com a espada. Os arqueiros tinham que ficar de prontidão para abater os inimigos que se levantavam. Não foi fácil, mas ele restaurou não só a cidade, ele restaurou a cidade, os muros, e não só restaurou as cidades e os muros, mas a cidade voltou a ser habitada. Sabe o que isso significa dizer? Vida restaurada. Não importa Deus restaurar a tua vida profissional, financeira, sentimental, se a tua vida, se a tua essência, se o teu interior, se as tuas emoções não forem restauradas. Vida restaurada. Não só aquilo que os olhos podem ver, mas aquilo que o coração pode sentir. Vida restaurada. Repete: vida restaurada. Esdras, o sacerdote, fez um culto para a inauguração daquele templo novo. Estamos falando aqui do espiritual restaurado. Deus restaurando o teu ministério, Deus restaurando tua comunhão com Deus, tua aliança com o Pai, a alegria pela tua salvação. E se não há uma restauração espiritual, não há restauração plena, porque a inatividade espiritual seca o ser humano que foi chamado para a atividade espiritual. Ele se dedicou e dedicou aqueles muros a Deus. Então a consagração foi restaurada. E ele atirou todos os móveis de Tobias, um opositor da reconstrução do pátio. Ele trouxe todos os utensílios de volta. Isso significa que a santidade foi restaurada, vida restaurada, espiritual restaurado, emoções restauradas, comunhão com Deus restaurada, santidade restaurada.